Choque hemorrágico, né? Então, 80% dos casos de pacientes chocados no atendimento politraumatizado vão ser de causa hemorrágica. Então, até que se prove o contrário, todo paciente politraumatizado tem um choque hemorrágico. Mas existem outros tipos de choque, né? E aí vamos lá, quais são os tipos de choque que a gente pode ter? Cardiogênico, obstrutivo. Aí cardiogênico entra no obstrutivo. E o neurogênico entra no distributivo, que também pode ser o choque séptico, né? E aí tem o choque hipovolêmico, aí tem uma vertente que é o hemorrágico, né? Beleza. Então a gente precisa saber diferenciar mais ou menos cada um. Vamos lá. Como é que o paciente com choque obstrutivo, né, seja de origem cardiogênica ou com pneumotórax espectro, vai se apresentar, né? Vai ter sinais de congestão, né? Congestão jugular, né? Pode ter congestão pulmonar, pode ter hipotensão, né? O paciente que pode ter um edema, né? E um paciente com choque distributivo. Vamos lá. Primeiro, choque séptico. Como é que ele vai estar? Qual é a grande diferença do choque séptico e do choque hemorrágico? Isso, né? Provavelmente no início vai ter um tempo de enchimento capilar normal, as finais quentes, né? Bem perfundidas. Por quê? Porque é um choque distributivo, né? Vasoplegia, vasodilatação e tem vasoconstricção, beleza? Diferente do choque hemorrágico. E o choque medular? Também tem uma dilatação, né? Porque você tem uma vasoplagia. Hã? A vasoplagia. A vasoplegia porque vai ter o quê? O bloqueio do tônus simpático. O nervoso central, autônomo, né? Então, se o sistema central autônomo, o simpático, não consegue fazer vasoconstrição, o paciente também vai estar bem perfundido. Mas ele vai ter o quê? Qual a grande diferença? Perfeito. Então, o que acontece? No tônus simpático, o coração ele bate o inotropismo, cronotropismo é pelo tônus simpático. Se você perde, o coração vai bater ou normal ou vai fazer uma bradicardia, a despeito da hipotensão. Já pensou, um paciente hipotenso, bradicárdia? É muito difícil, né? E aí você tem que desconfiar de choque neurogênico, tá bom? Então, a gente pincelou assim, os tipos de choque, né? Mas a gente vai se ater mais ao choque hemorrágico. Podem ter os outros choques no trauma? Podem. Vamos dar exemplos. Um paciente com pneumotórax permissiva tem que tipo de choque? Obstrutivo. Tamponamento cardíaco? Beleza. Um paciente que... Um exemplo de choque séptico no trauma? Pode levar. Pronto, vamos lá, fratura exposta. Um paciente chega no atendimento ao politraumatizado e ele tem uma fratura exposta, ele já está séptico. Mas vai ter uma vez É a mesma coisa. Então, o choque séptico, ele pode haver no trauma, pode existir, mas ele é tardio. Tá? Ele já entra na terceira fase do trauma. A primeira fase é aquela que os doentes morrem na primeira hora. Depois tem onde a gente pode agir, que é onde tem as maiores das causas que podem matar o paciente, e depois, na fase tardia do choque, né, as complicações. E aí o choque entra aí. Tem choque precoce? Tem. Eu já atendi um paciente que caiu de um jet ski e ele foi ejetado para a beira da lagoa. E aí ele bateu na carrocinha que leva o jet ski e rasgou aqui, teve um trauma, né, contudo na parede tóraco-abdominal e foi arrastado no esterco de cavalo. Aí ele chegou no JF muito grave e a gente achava que era um choque hemorrágico, porque até que se prova o contrário, todo mundo tem um choque hemorrágico, só que na verdade ele estava com um choque séptico. Ele fez uma faceite necrotizante da região tóraco-abdominal por Clostridium difficile, né? Aí faz ela produz gás, né? Faz ciclotismo subcutâneo e ele morreu nas 24 horas. Então existe também um choque séptico, né, precoce, não é muito comum, é muito mais comum na Uma fase. lesão passou esteiro, tira mal. Foi. Porque ele saiu de arrastado. Um esteiro de cavalo. Não é que ele passou, tinha no chão. Tinha no chão. Mas já, bem lembrado. Só passa, galera. Outro paciente que eu atendi sofreu um trauma
Tava capinando lá, tava na roda assim. Aí sofreu um trauma do braço. Aí ele teve a brilhante ideia de passar esterco de vaca. Pra estancar o sangramento, não sei, porque é forte, porque não sei o quê. Natureza, Ele né? chegou com o braço assim, enorme, todo necrótico, com gás até aqui. A gente desarticulou o braço dele e mesmo assim já chegou muito tarde. Chegou tipo assim, tinha 3 dias que tava passando esse esterco de vaca. 3 dias, né? A série dos Vikings artistas. Coisa de viking, né? Por isso que eles morriam. Que foi lá, que foi pro César Carlos. Então assim, a gente vê de tudo, né? Café é o que eu mais vejo. Bota um cafezinho pra fazer estancar o sangue. Eu fico, pô, puta, diabo de porra é essa, mulher? Não tem café. Porque eu passo meia hora esfregando pra sair com esse café, velho. 3 horas da manhã, tu esfregando ferido pra sair com café. Eu já usei açúcar, Açúcar tem Um sentido. um sentido, uma sabedoria, né? Porque o açúcar ele é hiperosmolar. Então, para ácidos com edema, por exemplo, parafimose. Criancinha lá fez uma parafimose, está com a pintinha estrangulada. Você pode botar açúcar, que aí diminui o edema e você reduz a parafimose dela. Aí, Mas aí não alimenta as bactérias, não? Alimenta. O objetivo é esse. Momentaneamente. é uma coisa controlada, né? É uma isca. Higieniza. É uma isca. As bactérias vêm, aí você retira. Agora não pode retirar para virar um mel. Mas vamos lá. Então, a gente precisa saber que o choque é o maior caso, né? Os outros existem, mas até que se prove o contrário, todo paciente chocado pode traumatizar tem um choque hemorrágico. Beleza. Vamos lá. Quais são os sinais e sintomas de um choque hemorrágico? Ataque cardíaco. Hipotensão. Pode ter ou não pode ter, né? Então, mais hipotensão. Rebaixamento do Santana. Bilhete reduzida. Aí as características peculiares do choque hemorrágico, né? Uma perfusão tecidual, né? O paciente vai ter um aumento do enchimento capilar. Só rapidinho, só. Oi, meu amor, tô dando aula. Diga. Diga, rapidinho. Mas o raio-x vamos lá. Então, voltando aqui. Então, vamos lá. Hipotensão, tempo de enchimento capilar aumentado, pulso fino, rápido, pele fria e pegajosa. São sinais clássicos de um choque hemorrágico. Vale lembrar, casos especiais. Idoso. Qual é a grande peculiaridade do idoso no choque hemorrágico? Pode, mas tem uma coisa que ele não faz muita taquicardia porque geralmente o idoso usa o quê? Beta-bloqueador. Outra coisa que o idoso sangra mais, porque geralmente ele tem uso de AS, clopidogrel, anticoagulante. Então você tem que estar sempre atento ao idoso, tá? E o terceiro espaço do idoso? Hã? O terceiro espaço não influi em nada, não, né? Não, choque hemorrágico não influi muito não. Vamos lá. Vamos graduar esse choque, né? Então, grau 1, como se apresenta o choque grau 1? Primeiro, quantos litros de sangue o paciente com choque grau 1 perde? Exato, então quando a gente vai doar sangue, a gente doa quanto? 500, 400, 400 ml. Então é basicamente um paciente que doou sangue, né? E aí, o paciente que doou sangue, ele tem alteração? Então não tem nenhuma alteração, né? Vai estar normal cástico, vai estar eupineico, pressão arterial vai estar normal, pressão de pulso vai estar normal, o débito urinário vai estar bom, pode estar levemente ansioso, beleza? Choque grau 2. Qual é o volume perdido? Então já pode dar alguma repercussão, né? A gente perdeu até 30% da volemia dele. Já pode estar taquicárdico, levemente taquicárdico 100, 105, certo?
pode já estar ataque pireico, né, 20 a 30, aí a pressão arterial ainda está normal, certo? E aqui um dado, né? A pressão de pulso vai estar diminuída, ou seja, a diferença entre a sistólica e a diastólica diminui, tá? Aí da turbinada vai estar diminuído geralmente de 20 a 30, né? E o paciente já pode estar ansioso, mas entrando numa letargia, tá bom? Aí outro dado que a gente usa é o base excess. Eu não sei exatamente qual é o base excess do grau 2, eu decoro do grau 4. E aí o divisor de águas, hipotensão. E o paciente vira grau, automaticamente grau 3 ou 4. Então, para decorar eu faço. O paciente está hipotenso, já é grau 3 ou 4. Aí como é que a gente diferencia o 3 ou 4? Estado do nível de consciência. No grau 3 ele vai estar mais confuso, né? Letárgico. No grau 4, o paciente vai estar comatoso, né? Então o paciente vai estar comatoso, tá? Débito urinário. No grau 3, de 5 a 10 ml por hora. No grau 4 ele não se deve adulto, né? O 2 excess na gasometria, se tiver menos que menos 10, no grau 4, tá? E aí a pressão vai estar diminuída, é como o autores, a frequência cardíaca vai estar muito aumentada, né? 140, certo? E o volume geralmente é maior que 2.000 ml. Então vamos lá. Para que diferenciar os tipos de choque? Pronto. Então, choque grau 1 e 2 geralmente a gente faz o quê? Cristalóide. Choque grau 3 e 4, 3. Provavelmente precisa de sangue, né? Você vai tipar o paciente e tal. E choque grau 4, você vai fazer sangue da emergência. Certo? Então vamos lá. Vamos aprender a repor o cristalóide. No trauma. Falando do trauma, não estou falando de outras causas, né? No trauma, como é que a gente repõe cristalóide? Você faz até 1 litro de solução de ringue lactato, geralmente usa mais o ringue, os estudos mostram que tem muita acidose, tá? No máximo 1.000 ml, né? Por quê? No máximo 1.000 ml. O grande problema da hemodiluição, o grande problema da redução de cristalose em demasia é a hemodiluição. Por quê? Esse paciente está sangrando. Você vai hemodiluir um paciente que está sangrando. Diminuir os componentes desse paciente. Da coagulopatia dilucional. Esse paciente está sangrando vai sangrar mais. E aí, se ele sangrar mais, ele vai ficar acidótico, né? E com hipotermia. Por quê? Porque o cristalóide ele não tem a temperatura ideal, enfim. E aí, ele vai entrar no tríade que a gente chama tríade letal, que Matheus escreveu, né? Acidose, hipotermia e coagulopatia. Uma coisa alimenta a outra. Que é o último aí? Acidose, coagulopatia e hipotermia. Uma causa alimenta a outra. Se o paciente está acidótico, provavelmente ele vai ter desnaturação proteica, vai ter coagulopatia. Se ele está com coagulopatia, ele vai sangrar mais, vai entrar na hipotermia. E assim vai. Então, o paciente uma vez na tríade letal, ela é letal, ele não volta mais, tá? Então a gente precisa evitar, né, essa hemodiluição. Por isso que a gente faz isso. Só. Além do conceito de hipotensão permissiva, a gente não precisa deixar o paciente ir o volume com pressão normal. Por quê? Imagina o sangue vem de uma artéria, que é um vaso, é uma mangueira. Você lesionar esse vaso. A mangueira está com a pressão alta. Vai começar a sangrar. Aí a pressão vai começar a diminuir. A mangueira começa a parar de diminuir o sangramento. Aí vai, forma um coágulozinho ali, o corpo humano resolveu aquilo. Aí vem o doutor, soro, droga vasodilativa. Aí a pressão vai para 2/8. O que acontece? A mangueira começa a apertar, bum, abre e sangra mais. Então, no trauma a gente também tem o conceito de hipotensão permissiva. A gente tem uma pressão arterial média objetiva ali, que é geralmente 65. Depois disso a gente pode aumentar a chance de ressangramento. Então a gente não precisa deixar esse paciente com a pressão normal, tá? Basta ter a pressão arterial média de 65. Beleza? Então,
A gente aprendeu a repor a volemia, né? O que a gente pode fazer mais para esse paciente que está sangrando? Além de sangue ou cristalose? Transamina, Oi, Y. Qual é o mecanismo de ação do ácido do transamina? É um antifibrinolítico, então ele vai diminuir a fibrinólise, ou seja, vai diminuir o consumo de coágulo, né? E vai aumentar a coagulação desse paciente. E aí, posso fazer transamina para todo mundo, toda hora? Tem um delta, né? A gente chama de delta do transamina. É um delta de 3 horas, tá? Delta T de 3 horas. Por quê? Os estudos mostraram que depois de 3 horas a gente aumenta a mortalidade do paciente quando a gente faz transamina. Com complicações diversas, né? TEP, tá? Mostrou o aumento da mortalidade, né? Não mostrou exatamente quais são as causas que o paciente vai morrer. Mas é um estudo forte, foram milhares de pacientes, porque tem muito trauma, né? Então é fácil fazer estudo no trauma. Então, transamine até 3 horas. E outra coisa que a gente pode fazer é quando o paciente está chocado em grau 4, ou um paciente que você fez cristalose, e ele teve uma resposta parcial ou não teve resposta, é sangue. Nenhum componente, sangue não, desculpa. Sangue a gente ainda não faz, no futuro talvez. Transfusão de hemocomponentes. Como hoje é feita a transfusão de hemocomponentes? O que é 1 para 1 para 1? E plaqueta, né? Talvez. Plasma, plaquetas e concentração de massa. Para quê? Por que 1 para 1 para 1? Porque é mais próximo do sangue humano. E aí vai diminuir o risco justamente da gente evoluir esse paciente, de fazer uma homeopatia adicional, né? A gente vai dar todos os fatores para esse paciente, tá? Então, o tratamento do choque hemorrágico é sangue e parar o sangramento. Aí a cirurgia, enfim. Então, vamos lá. A transfusão 1 para 1 para 1. E aí existe o que se chama transfusão maciça, né? Que é quando a gente transfunde até 10 concentrados de massa por 24 horas. Mas nem todo paciente que está chocado vai entrar nesse protocolo. Então a gente tem um score, que a gente define quem vai entrar ou quem não vai entrar. Qual o score mais dado é o ABC Score. Você já ouviu falar? Vamos lá, quais são os critérios do ABC Score? São 4. Teve trauma perfurante. Frequência cardíaca acima de 120. E a menor que 8, A histórica é menor do que 90. Então, o paciente preencheu 2 desses critérios, você vai iniciar PTM. Todo paciente que inicia PTM, necessariamente ele vai fazer os 10 concentrados de massa? Não, né? Você vai fazer pacotes, né? 2 concentrados, 2 plasmas, 2 plaquetas, reavalia. E o paciente também, qual é o outro tratamento do trauma? Stop the bleeding, né? Para o sangramento. Então, você vai iniciar a PTM e você está sangrando, vai indicar uma cirurgia para poder parar o sangramento. Resolveu o sangramento, estabilizou. Não precisa fazer os 10 concentrados. Por quê? Por todo o risco associado a reações transfusionais, enfim. Então, beleza. A gente aprendeu a tratar o choque hemorrágico. O tratamento de choque hemorrágico é isso: volume, sangue, parar o sangramento e o transamento. Certo? Agora a gente vai transportar isso para o atendimento ao politraumatizado. Onde é que a gente diagnostica o choque no politraumatizado? No atendimento. Não sei. Então, não sei o que é que a gente vai fazer. Procurar fontes de sangramento e ir tratando, né? No sei, a gente pega um ponto soro, faz o sangue e vai procurar as causas de sangramento. Onde é que a gente procura? Cavidades, né? Pronto, amigo. Você falou uma coisa que é até questão de prova. Se o paciente tem uma hemorragia cerebral, o TCE fez um hematoma subdural agudo, é causa de sangramento? Eu acho que para choque hemorrágico não, porque não vai perder tanto sangue. Não cabe, né? Entendeu? Então, o TCE é outro problema. Causa rebaixamento sensório, reação cal, né? Mas choque hemorrágico, o TCE não causa, tá? Se cair numa prova, você vai na residência, tem lá hemorragia cerebral como causa de choque? Não é, tá? A gente tem tórax,
abdômen, pelve e ossos. Tórax, a gente viu na aula passada. É hemotórax maciço, é um caso de choque hemorrágico. Se sangrar livremente a arterial, aí vai fazer um hemotórax maciço. No abdômen, fígado baço, os órgãos que sangram mais, né? Mas pode ter qualquer trauma, tá? Tanto contuso como perfurante. O abdômen é uma caixa de Pandora. O cara levou um tiro no abdômen, pode pegar tudo, né? Sangrar de tudo. Mesentérico, aorta, capa, ilíaca, enfim. Qualquer outro. É uma caixa de Pandora. E como é que a gente diagnostica esse paciente? FAST, né? Então, no C a gente vai fazer o FAST, para pesquisar. FAST positivo em paciente instável hemodinamicamente, o que a gente faz? Laparotomia. Porque se o FAST estiver positivo e ele estiver estável, a gente vai para a tomografia. Na tomografia, se tiver lesão no baço, mas o paciente está estável, pode fazer um tratamento não operatório. Assim como o fígado e rim. Os órgãos maciços você pode fazer tratamento não operatório. Mas se tiver uma alça lesada, você não pode. Né? Imagina aí, intestino lesado e você deixar lá aberto. O paciente vai morrer, né? Professor, você fazer uma pergunta idiota? Olha, idiota? Não. Nada, nenhuma pergunta aí. Eu não sei. Tem algumas, mas... Não sei. Eu sempre é bom que eu faça o FAST, se ele estiver disponível. Mesmo se o paciente não tiver sinais de choque hemorrágico. Sempre. Tá? Porque às vezes é um paciente jovem que está com choque de dor. Grau 1. Que ele ainda não Aí começou vai a apresentar. E uma hora, aí se tiver um FAST positivo, ele está estável, o que vai acontecer? Você vai pedir lá a tomografia. Aí vem laceração, grau 1 no baço. Só uma laceraçãozinha. Então você sabe que esse paciente tem uma laceração no baço. O que você vai fazer? Esse paciente vai ter que ser internado para vigiar a hemoglobina, ser monitorado, né? Vigilância hemodinâmica. Porque existe o sangramento de segundo tempo. O paciente aumenta a pressão, faz algum esforço intraabdominal, esse baço estampando e rompe e sangue. E o paciente morre lá na hora. Assim, né? Choca. Então, por isso que o FAST é importante, mesmo nos pacientes que não têm sinal de choque. Ele não tem nenhum sinal de choque. Porque o FAST, pois então, o cara levou muito comum. Tava com o cinto de segurança, bateu, pum. Chegou lá, no sinalzão do cinto aqui. Um dorzinho abdominal leve, normalzão. Faz o FAST, cheio de líquido. Aí tu vai estável. Tem uma dorzinha abdominal. Tomografia, pneu peritônio, líquido. O delgado. O delgado é o terceiro órgão que mais lesa no trauma contuso. Certo? E se for penetrante, aumenta, né? Vai para o primeiro. Então, uma lesão de alça desapercebida é uma catástrofe, né? O paciente morre mesmo, né? Você vai abrir, se você abrir tardiamente, você vai fazer anastomose, vai estar tudo contaminado, o paciente morre de choque séptico, tá? Então é importante você fazer o FAST. Sempre, né? Mesmo que ele não tenha um sinal. É como se fosse a extensão do seu exame físico. Então, assim, o pneu peritônio, ou então o pneu peritônio devido a uma perfuração de uma alça, ela se torna uma emergência maior. Então, um raio-x de abdômen num local que você não tem muita estrutura é muito importante. Tipo. Você faz a avaliação inicial e o raio-x de abdômen entra na rotina do trauma na avaliação secundária, né? Você vai examinar o paciente dos pés e cabeça, vai pedir raio-x de tórax, abdômen, pélvico, certo? E aí você vê que não está dando raio-x de tórax, né? Pode falar. Mas se Não, aparentemente. Deixa assim, não pergunta. Se aparentemente não foi nada no tórax, tem um bilhete. Sei lá, tiro na cabeça. Aí não fecha. Não teve queda, sei lá. O problema é, como é que tu sabe como foi a cinética do trauma? Né? Ele correu, ele levou um tiro na cabeça, mas até ele levar um tiro na cabeça, ele apanhou, ele pulou o muro fugindo, Caiu, Levou uma queda, ele levou um tiro Como é que vai na Em cima do telhado, do trauma, duvido de tudo. Eu já vi um cara que teve uma fratura da cabeça do pâncreas e uma explosão do duodeno, jogando bola. Era um goleiro, tipo assim, era o atacante, ele foi cabecear, aí o goleiro foi defender e subiu com o joelho. Pegou o joelho dele aqui. O cara chegou com dor abdominal, você fica, não, beleza, pode ter alguma coisa. Mas uma coisa tão grave quanto essa. Cara, o paciente morreu. Por quê?
tem que fazer uma cirurgia de Whipple, né? Não tem como rafiar o pânico e tal. E aí a gente fez uma duodenocrocrectomia, uma anastomose no paciente já grave e o paciente morreu, né? Então, do trauma dentro de tudo, teve um ano jovem de 23 anos, bateu no muro do carro, aí tem que ir a aorta, né? Sai a mesentérica superior. O que aconteceu? Teve uma desaceleração abrupta, né? O airbag bateu, normal, não chegou com nenhum corte, não, mas chegou chocado, né? A mesentérica superior foi isso aqui, ó. Ela descolou da aorta. Desarticulou. Ela descolou da aorta. Arrancou o chapéu assim. Eu abri, muito sangue, aspirei. Aí cheguei no sangramento, botei o dedo aqui. Aí eu, o sangue lá em cima. Aí, puta merda, que isso aqui é vir da aorta, né? Aí eu fui, dissequei, aí vi. Saí justamente. Na saída da mesentérica superior, ela tinha avulsionado. Todo o intestino delgado dela já estava esquento. Aí eu chamei o vascular, aí ele olhou assim, cara, aqui, fechei dá o ponto e fecha a barriga. Indica um second look com 48 horas para a gente ver, mas esse paciente pode estar morto. Por quê? Não tinha como fazer uma anastomose vascular da mesentérica na outra, ela já estava mega chocada, o intestino já estava todo podre. Mas causa uma necrose, tão rápido assim. Causa, não tem sangue. Não é que foi uma lesão parcial, é que todo o sangue que estava indo para o intestino estava indo para a barriga, não tinha mais sangue no intestino. Ou seja, ela estava chocada e não tinha mais sangue literalmente no intestino. A gente operou ela com 2 horas do trauma, ela estava já com esquenta. Aí eu fechei o buraquinho na aorta, deixei o intestino lá, sabendo que ia ficar podre. Deixei para operar com second look. Aí, quando foi 12 horas, second look, você abre de novo para ver como é que tá e ressecar o que está podre. Aí quando foi com 12 horas eu liguei para a UTI, porque eu estava em casa já. Aí disse, não, ele faleceu. Aí tinha faleceu rápido, assim, 12 horas ela foi pro óbito. Aí no caso aí um falecimento, a causa principal, além da choques, acidose. Acidose, né? A pessoa não tem mais intestino, tem mais. Professor, mas foi feita a via do Não, eu fechei só eu liguei a mesentérica. Eu liguei a mesentérica. A gente não fez a anastomose vascular. Por quê? Avulsionou na base. É muito difícil fazer um reimplante da artéria mesentérica, que é só ainda mais uma cirurgia que demora 10 horas. Um paciente que está chocado, não tinha como. Não, tipo, ela já não tinha mais. Existe um conceito do trauma que a gente fala que é o controle de danos, damage control. Isso aí não é o objetivo da aula, mas quando a gente opera o trauma, a gente tem que fazer a coisa mais breve possível. Por exemplo, paciente muito chocado, cheio de lesão de intestino. Levou um tiro, estava furando as alças todinha. Eu vou perder tempo costurando as alças dele? Não. O que é que eu vou fazer? Tirar os pedaços, amarrar os intestinos nas bocas, deixar dentro da barriga do cara com as bocas fechadas, parar o que está sangrando, limpar a barriga, deixar a barriga dele aberta e esse paciente vai com peritoneostomia para a UTI, com 48 horas, ele estável, aí sim, eu vou lá na barriga dele fazer as costuras tudo. Então é o conceito de damage control, né? Você não vai ficar perdendo tempo tentando fazer a cirurgia mais bonita do paciente, você tem que salvar a vida dele. Qual a prioridade? Sangramento, segundo, contaminação. Então controle de sangramento, controle de contaminação. Reconstruções, anastomose, a gente sempre deixa o paciente tempo ou se o paciente estiver estável. Certo? Aí você fica fazendo ostomia, né? Mas às vezes eu nem faço. Eu pego assim um fio de algodão, passo no intestino, amarro, deixo a boca, as 2 bocas fechadas. Aí o paciente vai para o UTI. Que tirou lá na O negócio disso não é bom. Era o que tirou? Aí a gente não fecha nem a barriga, às vezes deixa um curativo em Bogotá, ou então fecha só a pele. Fecha a pele com o corpo contínuo mesmo. Aí o paciente vai para o UTI. Aí com 24, 48 horas a gente abre, e aí sim, vê lá qual é o estrago, aí faz a anastomose, pode fazer uma ostomia.
Vai depender do perfil do paciente. Em 48 horas a gente consegue aproximar. Agora, às vezes a gente deixa em peritoneostomia mesmo, porque teve uma complicação e tudo. Aí o paciente fica com a ponderose muito distante. Aí ele vai para casa com a hérnia, né? Vai ficar com aquelas hérnias enormes. Aí depois alguém... Depois alguém resolve. Santo vai lá e vai. Um digestivo, né? Não, é cirurgião digestivo que faz essas hérnias. Eu não faço. Paga mal e é um saco. Mas tem... Não, mas eu faço. Enquanto ela chegou com a hérnia calcificada, eu faço. Eu não faço assim no consultório, o cara chegou com a hérnia. Isso meu amigo vai lá para quem me operou. Se foi minha hérnia, aí tudo bem. Né? Enfim, então, vamos lá. Então, do abdômen a gente pode esperar em tudo. Aí o FAST diagnosticaria e pélvico, como é que a gente faria? Primeiro precisa testar, né? A gente vai examinar o paciente. Vai fazer a abertura e o fechamento do livro, né? E aí se o paciente tiver uma fratura do livro aberto, o que a gente faz? A gente vai fechar o livro. Cintazinha, pode fazer com lençol, amarra, e aí você vai diminuir o espaço da pelve, porque a pelve é um espaço muito grande. Se você fecha o livro, teoricamente vai caber menos sangue ali. Você vai tamponar o sangramento. Na maioria das vezes funciona. Não é o tratamento definitivo, o tratamento definitivo é fixação externa com ortopedia, tá? Eles botam os fixadores externos, a pessoa fica com os pés assim. E depois tira, né? E aí, se não resolver, aí a gente pode pensar em operar. É muito drástico o sangramento da pelve. Por quê? Geralmente a gente não consegue resolver. Porque os vasos, a pelve é uma estrutura óssea, né? E aí tem um saco aqui atrás. Geralmente sangra desses vasos pré-sacrais. Ela tem uma fratura aqui, ó. Aí rompe esses vasos que saem de dentro do osso. Não dá para dar ponto. É dentro de um buraco, né? O vaso ele fica. Ele sangra, só sangra, você não consegue ver, então é péssimo. Geralmente o que a gente faz? A gente abre a parte extraperitoneal, o espaço de retos, disseca e coloca um bocado de compressa, faz um PEC e pélvico, certo? Então, geralmente a gente não faz uma laparotomia para tentar parar esse sangramento pélvico. E aí outra coisa que a gente pode fazer é a embolização desses vasos, tá? Manda para embolinando. No sangramento pélvico, se não parar com a fixação, é muito difícil o cirurgião parar um sangramento pélvico, né? Geralmente a gente manda para a embolização e faz o PEC pélvico, que é literalmente preencher o espaço pélvico com compressa, tá? E aí depois, com 48 horas, vai reavaliar o sangramento. E a incisão até Você incisa, pode incisar tipo um funil aqui, só que você não entra na barriga. O que você faz? Você pega a bexiga e disseca um espaço, esse eu quero também chamado de espaço de Hedges. Seca a bexiga para baixo e aí você cria um espaço, que é o espaço de Hedges. Aí você preenche esse espaço de Hedges com um bocado de compressa. O paciente, aí você fecha a barriga. Aí o paciente fica com literalmente um PEC pélvico, um empacotamento pélvico de compressa. Certo? Então, você vai literalmente empacotar para a vida desse paciente. Como a gente faz no fígado? O fígado geralmente a gente não consegue dar ponto, parar o sangramento. O fígado geralmente se destrói, assim, fica tudo. Quem já comeu o fígado sabe, ele é uma coisa meio macenta. Quando destrói, assim, ele fica todo rachado. Você não consegue dar um ponto, aí a gente faz o quê? A gente pega, preenche a região subdiafragmática com um bocado de compressa e a região subhepática. Aí faz 2 vetores de compressa, que se anulam, né? E aí esses vetores fazem um empacotamento do fígado. Aí esse paciente também vai ser reabordado depois, né? Beleza. E ossos nem são a outra com sangramento. Quais são os ossos? Assim, no fêmur, quanto sangue? 2 litros. 1.500 litros, não é 1.500 ml. Lembrei agora de uma colega da faculdade. O doutor Eduardo Jucá falou assim: Fulano, quanto é que você acha que tem de líquido no sistema nervoso central, no cérebro, aqui intracraniano? Aí a fulana, hoje ela faz exercício, mas ela tinha umas respostas bem loucas. Doutor, eu acho que tem 15 litros. 15 litros. Aí a gente fez uma montagem, né? Montagem assim.
Ela entendeu produção em tanto tempo. Não. Aí, Thaís, eu vou lhe dar um. Falou também. Não vai saber. Ah, mas tá. Gente, bora. Você tira o Thaís, meio uma vaguinha assim. Agora você manda tudo dica. Aí, Thaís, eu vou lhe dar outra chance. Aí, tá bom, professor, é 1.500 ml. Meu Deus, Thaís, é 150 ml. Enfim, então, pensando Ela se em perdeu no 1.500 zero. ml. Aí eu tive um 750. Então o paciente pode chocar numa fratura. E como é que a gente trata inicialmente, né? A gente no atendimento inicial. A redução da fratura e imobilização. Só que muitas vezes você consegue tratar aquele sangramento, tá? Basicamente, o tratamento no C é isso que a gente vai fazer, tá? Não, mas peraí, a redução é outro beijo que traz, a gente não faz o alinhamento. Não, a gente reduz e imobiliza. A síntese da fratura é com o ortopedista. Mas a redução e a imobilização é com quem está E é colocar o cinto, né? Não, Os ossos vão. Então, basicamente, esse é o tratamento do choque hemorrágico, né, no atendimento inicial pós-traumatizado. E aí existe um conceito de sangramento exsanguinante, certo? Que vem muito do pré-hospitalar. Por quê? Porque o cara não chega no hospital com sangramento exsanguinante, porque ele já tem que ter sido atendido, né? Então, o sangramento exsanguinante. E aí, esse sanguinante é que vai literalmente drenar todo o sangue do paciente em poucos minutos. Então, aí entra no conceito de que é uma emergência das emergências. E aí no pré-hospitalar e agora no ATLS novo, existe a letra antes do A, que é o X, que é o controle de hemorragias sanguíneas. Eu acho que eu até vou ler o ATLS novo, porque o próximo semestre tem que estar atualizado, né? Vai ser o dever das férias. Então, o X ABCDE. E aí o controle de hemorragias sanguíneas. Por exemplo, uma amputação traumática. Você chegou lá, um paciente nascendo, o cara está com a perna aqui, a perna lá e aqui está aberta, sangrando lá. Você vai, senhor consegue falar? Não, né? O que você vai fazer? Você vai tratar aquela hemorragia porque ele vai matar ele primeiro. O paciente que está lá no ombrigo e tal, levou uma facada aqui. Aí tu vai levar a via aérea com. Não, tu vai tampar. Então é bem instintivo, mas a gente precisa controlar as hemorragias. E aí a gente, qual o mecanismo mais intuitivo que a gente tem? Compressão direta. Se passivo de compressão. Entenda? Uma amputação traumática, a gente vai comprimir.